Voltando a falar dos assuntos essencialmente políticos, enquanto não é instalada em comissão especial na Câmara dos Deputados, ou não é instalada a comissão especial na Câmara dos Deputados, a PEC da anistia segue sendo alvo de críticas. A proposta pode perdoar dívidas dos partidos que não cumpriram as cotas raciais e para mulheres, além de outras irregularidades. Só no ano passado, as legendas deixaram de pagar mais de 800 milhões de reais. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Roberto Liviano, procurador do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Prazer falar com você, Lívia. Um prazer falar com todos que acompanham o Jornal da Jovem Pan nesta noite. Procurador, muito bom voltar a falar sobre isso, porque eu me lembro que há 2 semanas, no máximo, esse era o principal assunto discutido, pelo menos aqui na Jovem Pan News. Mas aí com essa falta de articulação de governo com o Congresso, pautas que passaram com muita dificuldade, pautas caras para o governo, esse tema tão importante acabou ficando para um segundo momento. Mas é muito grave, porque já houve o início de tramitação, essa PEC da anistia já foi aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados e com ampla maioria, se não me engano, 45 votos a favor e 10 votos contrários. Agora a gente aguarda justamente a formação dessa comissão especial para dar andamento nessa tramitação. Por que essa PEC da anistia é tão preocupante, procurador? Bom, como você bem colocou, de fato a CCJ aprovou esta PEC por 45-10, e essa aprovação, Lívia, é uma verdadeira aberração, né? Se nós temos uma comissão de Constituição e Justiça, a razão de ser desta comissão deveria ser a de analisar a constitucionalidade de uma proposição que é feita dentro do Congresso Nacional, né? E a inconstitucionalidade desta PEC, ela grita aos olhos, ela salta aos olhos. Por quê? Porque houve toda uma discussão, uma construção relacionada a ações afirmativas no que diz respeito a espaços de poder assegurados para negros, para mulheres, respeitar as regras de transparência, respeitar as regras de financiamento da política. Isso foi discutido na Câmara, no Senado, foi sancionado pela Presidência da República, ou seja, todas as regras do jogo foram respeitadas. E aí, o que acontece? O que está se pretendendo? Que todos os otários cumpram a lei, menos os partidos políticos. Ou seja, isso é afrontoso a uma regra basilar da Constituição, que é a da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Quando se diz todos, é todos, inclusive partidos políticos. Esta PEC 9, ela afronta um princípio fundamental da Constituição, que é o princípio da igualdade de todos perante a lei. Por que os partidos políticos não se submetem a esta regra? Esse desrespeito, ele é elementar. Então, isso já foi discutido exaustivamente. Aliás, estes parlamentares que estão agora defendendo a anistia, muitos deles foram parlamentares que fizeram campanhas no passado e defenderam estas regras protetivas de direitos das mulheres, protetivas de direitos de negros, conquistaram votos nas urnas usando esses argumentos, não é? Então, que eles foram demagogos naquele momento, quando defenderam isso, e agora estão defendendo a anistia. É necessário ter coerência, não é, Lívia?
Com certeza. Agora, procurador, a gente está acompanhando até mesmo pela vitória ampla na CCJ da PEC, que é uma proposta que é defendida de esquerda à direita, de situação à oposição. Alguns poucos parlamentares e poucos partidos são contra essa medida. Nós tivemos até uma tentativa de judicialização, tentativa não, foi judicializada, ingressou-se com uma ação, se não me engano, foi a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, não tenho mandado certeza. De segurança que foi interposto no STF, pela deputada Sâmia. Isso. São dois os partidos que não concordam com esta anistia. São o PSOL e o Novo. Sim. Né? Sim. Você toca num ponto de importância capital. Né? Por que o partido do governo, o PT e os partidos da base aliada e os partidos de oposição estão dando as mãos? Né? Existe algo de podre nesta aliança. Né? Quando você vê os partidos que rivalizam todos os dias no Congresso, se degladiam, quando esses partidos estão juntos, unidos, irmanados, existe algo de podre. Como nós temos aí em Hamlet, algo de podre no reino da Dinamarca. Quando existe esta ligação, este elo, existe alguma coisa de podre nesta ligação. Infelizmente, não é coisa boa quando estes que rivalizam no dia a dia estão unidos. E, de fato, quando se juntaram para aprovar o projeto que destruiu a lei de improbidade, coisa boa não era. Né? Queriam até tornar lícito o nepotismo, né? Pois isso está se repetindo agora, Lívia, infelizmente. Agora, justamente tomando como base esse apoio tão amplo que a gente está falando sobre isso, né, procurador, de esquerda à direita apoiando essa PEC da anistia, eu não sei se algo pode ser feito em âmbito social para que haja uma mudança de pensamento por parte dos parlamentares e que isso não avance na comissão especial e depois no plenário da Câmara dos Deputados e não tenham, essas ações não tenham esse mesmo destino também no Senado Federal. Agora, falando sobre essa questão de judicialização dessa PEC que já está sendo questionada no STF, eu tenho até a tentativa de defesa da assessoria jurídica da Câmara, que argumenta que a PEC não propõe uma supressão de cotas e nem uma desobrigação de prestação de contas, do dever de prestação de contas por parte dos partidos. Mas, segundo essa argumentação, a intenção é aplicar a modulação temporal sobre as regras com o objetivo de preservar a integridade financeira dos partidos. Tomando como base o conhecimento que o senhor tem do STF, dos ministros, como base também essa argumentação da assessoria jurídica da Câmara, qual deve ser o desfecho dessa ação, desse questionamento no STF? E caso isso não avance no STF, mas avance no Congresso e essa PEC seja promulgada, o que nós, como cidadãos, podemos fazer? Bom, Lívia, em primeiro lugar, todos nós estamos observando que é bem verdade que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC por 45 votos a 10, mas, como você bem destacou no início da reportagem, a comissão especial não foi instaurada e está havendo dificuldades em avançar o trâmite desta matéria. Não é? Nós estamos vendo uma resistência por parte da sociedade civil, nós estamos vendo reações bastante significativas. A imprensa, de um modo geral, está apontando o quanto isto é grave, o quanto isto é assintoso aos valores republicanos, aos valores democráticos, e já está havendo um desconforto, um constrangimento em relação a tudo isso. Né? O próprio governo sinaliza que quer aderir a tudo isso, o partido do governo quer aderir. No entanto, a ministra da Mulher, 3 semanas atrás, no Roda Viva, para todo o país, declarou em alto e bom som que ela é contra esta PEC. O Ministério da Igualdade Racial declarou em nota técnica que é contra a PEC. O ministro de Direitos Humanos declarou que é contra a PEC. Não é? Então, nós temos alguns posicionamentos categóricos das pastas
que envolvem a proteção da mulher, a proteção dos negros, dizendo isto é desrespeitoso aos negros e às mulheres. Por mais esforços que haja dessa assessoria jurídica que você mencionou, por mais floreio que se tente fazer salamaleques, né, existem desrespeitos aos direitos das mulheres, aos espaços de poder protegidos através das cotas, né, às regras construídas ao longo do tempo dentro das chamadas ações afirmativas. Estas regras foram fruto de construções consolidadas ao longo do tempo. Isso não está sendo respeitado através desta virada de mesa, né? Está se permitindo aí financiamento empresarial, está se desrespeitando aí as regras de transparência, está se banalizando essa questão das cotas. Por quê? Porque as multas não são mais cobráveis, ou seja, se a multa deixa de ser exigível, o espaço de poder assegurado às mulheres e aos negros, que foi estabelecido porque, através da urna, naturalmente, o partido não dá legenda para a mulher, não dá legenda para negros, então foi a maneira que se encontrou para que se assegure esse espaço político, né? Então, sempre se encontra uma maneira de dourar a pílula, não é? De encontrar, não é bem assim, é bem assim, né? E é bem assim que aqueles que parafusaram a mesa agora viram a mesa. Parlamentares que parafusaram a mesa agora viram a mesa. Infelizmente, essa é a verdade nua e crua, não é? É isso que não se quer admitir. E está demorando a tramitação por quê? Porque é constrangedor, é grave, é dramático, é sério. Não se quer simplesmente admitir aquilo que está diante dos olhos, não é? É a maior anistia aos partidos da história. E não é a primeira vez, é a quarta anistia. A gente vai acompanhar muito atentamente toda essa tramitação. Queria te agradecer demais. Conversamos com o procurador do Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, por nos ajudar a entender melhor a importância de falar sobre esse assunto e evitar com que essa PEC avance, né? Muito obrigada, procurador. Bem-vindo sempre. Boa noite. Quero convidar quem está nos acompanhando a me seguir lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e seguir o Instituto também, Não Aceito Corrupção. Obrigado, Lívia, por essa oportunidade e sigamos aí monitorando esse assunto, que ainda teremos novos capítulos pela frente. Teremos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.